O comércio ilegal de materiais escolares em Angola, uma ameaça ao futuro da educação. Infelizmente não deu para comprar todo o material, porque o material está muito caro. Os anos passados recebia material da escola e os meus filhos me apresentavam os livros. Na verdade, a procura baixou um pouco com relação aos anos passados, através da conjuntura econômica do país ou global, e o livro não é exceção. Nós temos livros que não são proibidos a venda, esse que nós vendemos. Agora, os que são proibidos a venda, a preveniência eu não sei. Os que compram também, não sei se compram a quem. Eles meteram proibido a venda, mas na escola obrigam que tem que comprar os livros. Se é proibido a venda, por que estão a vender? Num cenário onde a educação deveria ser um direito universal e inalienável, uma sombra perturbadora paira sobre o sistema educacional em Angola. Materiais escolares que deveriam ser distribuídos gratuitamente estão a ser comercializados ilegalmente no mercado paralelo, criando um obstáculo adicional para famílias já sobrecarregadas com a inflação. Infelizmente não deu para comprar todo o material, porque o material está muito caro. Então compramos o básico para as primeiras semanas, ou pelo menos os primeiros meses, para a criança vir para a escola. Os preços estão muito alterados e também estão com poucos materiais as lojas. Dizem, mas nas escolas não estão a entregar. Os meus sobrinhos não receberam nada nas escolas, nem o ano passado. Eu já não me lembro disso. Por acaso, quando eu fiz o primário, no meu tempo, eu me lembro bem, a gente teve essas coisas. Eu já recebi quando estudei a primeira, segunda, até quarta classe. Mas esse tempo nunca vi nenhum dos meus sobrinhos a receber material escolar. O comércio clandestino desses itens essenciais revela uma crise profunda que não apenas compromete o acesso à educação, mas também eterniza um ciclo de desigualdade. Estamos no interior do mercado da Asa Branca. Este local é conhecido como uma das principais fontes de venda de todo tipo de material escolar. A nossa presença neste local serviu de alerta para que comerciantes pudessem esconder aquilo que devia ser distribuído de forma gratuita. É o caso, por exemplo, deste material que está aqui escondido, que é comercializado a preços exorbitantes, mas que na prática deveria ser distribuído de forma gratuita às crianças do ensino primário. Nós temos livros que não são proibidos a venda, esse que nós vendemos. Agora, os que são proibidos a venda, a preveniência eu não sei. Os que compram também, não sei se compram a quem. Então, esse é um trabalho de investigação. Nós também compramos. Na escola não distribuem mesmo o livro, porque se fosse para isso eles não poderiam vender. Eles meteram proibido a venda, mas na escola obrigam que tem que comprar os livros. Se é proibida a venda, por que estão a vender? Por que estão a insistir o livro? A cultura do egoísmo, da vida fácil, do individualismo, que depois leva-nos para comportamentos desviantes, que beneficiam apenas o indivíduo e prejudicam a comunidade, associado ao facto de haver impunidade em relação a esses casos, motiva. São exatamente esses fatores que concorrem para a reprodução desse comportamento. Recentes investigações revelam que, apesar das promessas de distribuição gratuita de materiais escolares, muitos itens, como livros, acabam em mãos de revendedores ilegais que escondem o material com medo de serem descobertos. Quem está por trás dessas práticas é uma questão que permanece em aberto. Estes que são supostamente entregues ao Ministério da Educação, que é de distribuição gratuita, também eu, por exemplo, como não vendo esses livros, não sei a proveniência dos mesmos.
O que tem às vezes inquietado um pouco aqui as pessoas é que a polícia econômica não combate a causa, ele vem combater o problema. Então este é um dos problemas que todos os anos recolhe-se o material, mas o material vem sempre aqui. Então o que nós devemos fazer o quê? É combater o problema e não a causa. O outro fator que precisamos trabalhar nessa perspectiva é reforçarmos a importância da educação, do processo de educação, de instrução e de formação, com todo o seu aparato e processo, onde se inclui o material escolar. Em meio à pobreza lexical predominante, esta escola em Luanda se destaca por receber e distribuir material escolar anualmente aos alunos, situação que agrada pais encarregados de educação. No entanto, a quantidade ainda não é suficiente para atender a demanda dos alunos. Normalmente nós recebemos os livros, mas a escola internamente tem uma estratégia. Nós reutilizamos os livros do ano anterior para as classes posteriores. Os professores fazem o controle da entrega dos livros aos alunos e no final do ano letivo os professores têm a responsabilidade de receber esses mesmos livros. Os que tiverem em condições de uso, nós entregamos aos alunos das classes posteriores. Os anos passados recebia material da escola e os meus filhos davam comprovativo lá na minha casa. Recebia todo o material que a escola dava nos alunos. A venda ilegal não só penaliza as famílias em situação de vulnerabilidade, mas também enfraquece a confiança na administração pública e nas políticas educacionais. É imperativo que as autoridades tomem medidas para reverter essa situação, garantindo que a educação seja realmente um direito acessível a todos. A solução passa também por um sistema de distribuição mais transparente e a fiscalização rigorosa para combater o mercado paralelo.